Então, palavra do Senhor, aplaudam. Amém, glória a Deus. Fique de pé. A palavra do Senhor, lá em Atos, no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 23 até o 28. Amém? Glória a Deus. 23 até o 28. Tá? Quem trouxe a Bíblia, abre. Atos dos Apóstolos 17, de 23 até o 28. Amém? Atos dos Apóstolos. Amém? A palavra do Senhor diz: porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Continue. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Paulo fez 3 viagens missionárias. E numa dessas viagens, mais precisamente a segunda viagem missionária, Paulo vai se encontrar em um ambiente muito estranho. Ele entra na Grécia, ele vai até Atenas, e ali ele se depara com um cenário que era contrário à sua fé. Ele estava em um local que era chamado de Areópago, onde ficavam os grandes filósofos, os epicureus, os estoicos, os grandes estudiosos, e eles ficavam naquele local ali se debatendo, conversando a respeito de filosofias, enfim. E ele entra num cenário ali, aonde ele se vê, talvez, olha para um lado, altares a deuses, olha para outro, altares, outros altares, e talvez nós que professamos uma fé, muitas vezes se entrarmos em um quarto de uma pessoa que é católica e vê um monte de santo, a gente se sente um pouquinho incomodado. Sim ou não, irmãos? Seja sincero. Sentimos-nos um pouco incomodados. Isso é uma verdade. E Paulo estava a rastos, porque ele chegou e entrou naquele local. E é interessante que, mesmo sendo contrário à fé dele, ele não recua. Sabe, irmãos, o que eu admiro mais na vida e na história do apóstolo Paulo é a sua resiliência. Ser resiliente naquilo que ele vai fazer. Ele não recua, ele entra naquele local, ele vê toda aquela, aquelas situações de deuses estranhos e de pessoas sentadas em praças filosofando, enfim, ele entra e fala: poxa, ao invés de eu ir embora, eu vou aproveitar o momento. Irmãos, cada um de nós temos um tique às vezes de Deus, um toque de Deus, para aproveitarmos o momento aonde estamos inseridos. Sim ou não? Às vezes você está inserido em um contexto de vida que talvez não é a sua. Não é para você viver aquilo, mas é para você demonstrar quem verdadeiramente você é e quem você verdadeiramente serve. Amém? Glória a Deus. E isso aconteceu com Paulo. Ele vai entrar e ele vai aproveitar o momento,
E a gente sabe que todos que estavam ali eram pessoas intelectuais, seu Manuel. Todos, nossa, conheciam de cabo a rabo, ok? Tudo. Histórias, filosofias, né? E talvez Paulo fosse vamos dizer, o menor de todos que estavam ali. Mas a preocupação de Paulo era tão grande com aqueles que ali estavam, porque ele entra num local onde ele vê pessoas adorando outros deuses, e isso e aquilo. Mas acontece que a forma como Paulo chega naquele local e observa a situação, ele vai ver um altar. Ele vai contemplar um altar aonde não tem uma imagem, onde não tem nada, mas tem uma descrita. E essa descrita no altar estava ao Deus desconhecido. Põe lá no 23 para mim, por favor. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, Paulo falando com aqueles que estavam ali, encontrei também um altar em que estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Aí ele pega esse gancho, ele olha o altar, pega esse gancho, Renatinho, e fala, agora eu vou aproveitar. Por quê? Porque é exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Amém? Aleluia! Que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. E esta era a preocupação de Paulo com os atenienses, ou seja, com Atenas, com aquele local que estava um antro de idolatria muito forte. E Paulo se preocupava muito, não só ele, como todos os companheiros que estavam com ele. Timóteo estava com ele, Áquila, Priscila estava com ele, Silas, Lucas, sabe? Mas o que me chama a atenção nessa história é a forma como Paulo aproveita-se dessa ocasião. É engraçado isso. Ele se utiliza de um altar onde tem uma escrita, ao Deus desconhecido. Agora, tem um detalhe que eu quero dizer para vocês aqui. Mesmo sendo um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, tinha gente adorando lá. Tinha gente adorando, e Paulo se aproveitou desse momento, dessa ocasião, né? E ele se utiliza. Mas vamos pensar numa coisa. Eu queria pensar assim, eu estava analisando, para querer entender o motivo pelo qual aquelas pessoas estavam honrando a um altar em que não havia nenhuma imagem. Era apenas uma descrita, seu Manuel, ao Deus desconhecido. Mas eles estavam adorando, e eu quero entender. E eu fiquei pensando, analisando, e me fez pensar, como é adorar algo que não se conhece? Como é? Você adoraria, querido, seja sincero, você adoraria e se prostraria diante de algo, ou alguém que você nunca conheceu? Seja sincero, faria isso? Nenhum de nós faríamos, porque não conhecemos, não vimos, não sabemos. Está lá uma descrita, o Deus desconhecido. Está lá um monte de gente adorando, mas o Deus desconhecido, e aí? Quem é? Os outros tinham imagens, era Deus disso, Deus daquilo, mas aquele era o Deus desconhecido. Sabe? E isso me fez pensar, sabe? Isso é uma coisa assim meio maluca, porque Paulo se aproveita daquele altar para disseminar o evangelho naquele local, um local idólatra. Nós vimos aqui um cenário, aonde tem a estátua lá do Padre Cícero. Padre Cícero no Juazeiro do Norte, queridos, é a mesma coisa que o Papa. Eu posso dizer aqui para vocês em número e grau. E ninguém pode chegar lá e fazer qualquer coisa sem que eles saibam. Então o Padre Cícero lá ainda é até hoje. Aquela estátua enorme, você viu eles dando volta? Vocês viram eles dando uma voltinha? Você viu um cara passando por dentro de aquilo lá é um ritual que eles fazem.
Porque diz, se eles fizerem aquilo ali, eles vão receber a bênção, eles vão receber isso, aquilo. Do padre Cícero, e não de Deus. Mas veja, Paulo inserido em um contexto que não era dele, mas usou a sua fé, usou a sua sabedoria para trazer o conhecimento da palavra junto àqueles que ali estavam. Ei! Mas, diga-se de passagem, eles estavam adorando a um Deus desconhecido. Talvez, vou conjecturar aqui, talvez Paulo olhava para aquelas pessoas que estavam adorando aquela imagem, ou seja, aquela descrita, talvez até Paulo chegasse, mas ei, vem aqui, você sabe a quem você está adorando? Não sei não, mas eu estou aqui, mas não sabe de nada. E Paulo foi explicar o contexto dessa adoração, sabe? E olhando essa situação, eu vou fazer uma pergunta. Se você tivesse que fazer algo inusitado, ou seja, algo inusitado é algo sem sentido aparente, mas que fosse feito para mostrar Jesus Cristo como o verdadeiro Deus, você faria? Sim ou não? Algo inusitado, algo que você foge à regra às vezes, mas você vai aproveitar um momento para que você possa mostrar quem é Jesus na sua vida. Teria coragem? Amém? Glória a Deus? Precisamos ter coragem, amados, porque pode acontecer momentos como esse na nossa vida, momentos como Paulo enfrentou, como ele enfrentou na sua viagem, na segunda viagem que ele fez, missionária. E ele enfrentou, e ele foi, e ele aproveitou-se do momento, e ele trouxe a palavra de Deus, fez conhecida a palavra de Deus no meio daquele povo. Alguns aceitaram a Jesus, amém, glória a Deus, e foram, aleluia, abençoados. Outros, o que esse cara está falando aqui? Está falando um monte de coisa que não estamos entendendo nada, Quantos e quantos são assim no nosso meio, na nossa vida, hoje, aqui nesse mundo? Um mundo caótico, um mundo que precisa de Deus, um mundo que precisa ouvir a palavra, que precisa estar atento, à vinda de Jesus, e nós somos os precursores dessa palavra. E se Deus nos coloca em um meio para se falar alguma coisa, e se Ele se utilizar de algo inusitado, algo que você talvez não vai fazer, mas Ele quer te usar para você fazer e trazer uma palavra, Ele vai fazer. Ele vai movimentar céu e Ele vai movimentar terra para que você possa fazer aquilo. Amém? Aleluia! É isso, amados. Paulo, além de ter entrado em um centro bastante místico, a gente sabe disso, não foi o suficiente para impedir ele de falar sobre Deus. Talvez você esteja em um local onde você esteja sendo impedido de falar de Deus, mas não deixe ninguém impedir você de falar de Jesus, amém? Aleluia! Não deixa. Deus quer te usar onde você está lá. Não interessa. Deus está movimentando algo para te usar, para você falar, assim como Paulo fez. Amém? Aleluia? E Ele vai te dar as estratégias para que você possa fazer isso. Não vai ser uma coisa assim, talvez, não. Vai ser estratégico espiritualmente. Deus vai arrancar algo, vai te mostrar e falar, agora você fala. Porque quantas vezes nós temos a oportunidade, temos um momento, Deus nos dá o tique, e nós não falamos, nós não abrimos quem somos. A intenção de Paulo era fazer a visita a toda aquela região da Ásia, porque Paulo passou por Turquia, passou pela Grécia, na Europa, passou por vários lugares, e terminou lá em Jerusalém, a sua viagem. E a intenção de Paulo era mostrar Jesus, amém?
E ele passou por vários níveis para demonstrar esse Cristo que hoje eu estou aqui falando para você, que hoje você conhece, amém? Aleluia! E que hoje é necessário você falar, olha, Deus, me usa da forma como tu queres. Confronta a minha vida e me usa. Mas o que tu queres que eu fale? Me dê palavra na hora certa. Abra minha boca para me falar coisas certas. Para me falar aquilo que tu queres falar. E não eu falar. Sabe? E Paulo era assim. Não foi o suficiente, nada impediu. Sabe? O Deus que para muitos que ali estavam era desconhecido, que era adorado sem o devido conhecimento, eles adoravam sem conhecer, não sabia nem quem era, de tão idólatra que era aquele povo. Se tivesse uma pena de uma ave ali, eles estavam adorando. Sabe, queridos, isso me faz lembrar uma coisa. Assim são muitos os que adoram o que não conhecem. E tem muitos por aí. E nós somos, não vou dizer Paulo, mas nós temos também o mesmo ensinamento que Paulo teve como filho de Deus, como servos de Deus. E se você estiver inserido em um contexto em que Deus vai te usar inusitadamente por alguma situação, pegue esse gancho, faça o que tem que fazer, faça o que é preciso. Sabe? Pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus. Porque Paulo, olha, observou tudo à sua volta e observou um altar em que ali estava escrito ao Deus desconhecido. E foi dali que ele tirou a sua oportunidade para falar de Jesus, para falar do Deus desconhecido. Porque lá nos versículos seguintes vai falar o Deus que criou o céu, criou todas as coisas. Esse é o Deus que vocês estão adorando e vocês nem sabem disso. Que coisa maravilhosa, queridos. Eles estavam adorando e quando Paulo veio e falou, olha, vocês estão adorando um Deus assim, 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 assim. Eles começaram a despertar-se e falaram, poxa, é mesmo, é desse jeito, é. E alguns aceitaram a Jesus. Alguns tiveram a oportunidade. E Paulo foi feliz na sua caminhada, naquele lugar. Então, eu quero deixar essa reflexão para nós. Nunca se compare a Paulo, também não me comparo. Nossa, eu já falei aqui, a gente chega nem uma lasquinha de uma unha, talvez, do apóstolo Paulo, de tudo aquilo que ele viveu, conviveu e fez, enfim. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus. E nós podemos trazer essa palavra dentro de nós. Agir esta palavra no nosso contexto de vida. Trazer ela e falar, poxa, eu vou fazer como Paulo, eu vou ter mais esperteza, eu vou ter mais sabedoria. Se eu tiver uma oportunidade de falar, eu vou falar. Se as coisas acontecerem da forma, eu vou dizer, amém? Eu vou usar pedra, tijolo, pau, eu vou usar água, eu vou usar o que for, não interessa. Mas eu vou falar de Jesus, amém? Aleluia! Eu vou falar de Jesus, aleluia! Vou usar o que for preciso para falar. Uma roupa, né? Uma palavra que a gente escuta de uma pessoa que você pode chegar e falar, opa, vem cá. Né? Você vai trazer para o seu contexto de vida que você vive hoje, que nós vivemos hoje. Sabe por quê, queridos? Porque amanhã, para essa pessoa que está precisando, pode ser tarde. É verdade ou não é? Pode ser tarde. E quantos de nós precisamos, né, ter o mesmo engajamento, vamos dizer, de Paulo? O mesmo. Independente de não sermos Paulo, nós temos a palavra de Deus, amém? Aleluia? Eu quero deixar com vocês essa reflexão. A Renatinha está longe lá, mas você ouviu ela dizer aqui, ela não deixa de ouvir aqui as nossas pregações, ela não deixa de estar junto com a gente em oração, né?
Ela não tem muito tempo para muitas vezes falar conosco, a gente sabe disso, mas está sempre engajada, sempre conosco, em oração. Veio para cá, ela podia falar assim, por que eu vou lá na igreja? Eu não estou indo mais lá mesmo, tal. Não, a primeira coisa que ela fez, ela ia fazer uma surpresa ontem, mas parece que não deu certo, né? Parece o apóstolo Paulo, caiu do cavalo, hein? Desculpa, irmão, estou brincando, né? Mas ela foi uma bênção. Não foi, mas foi surpresa, porque, né? Enfim, a gente sabe, irmãos, né? O local em que Deus inseriu a cada um de nós. E não tem conversa. Deus quer usar você onde você está, irmão. Desperta tu que dorme, né? A Bíblia fala, levanta-te dentre os mortos e o Senhor vos exaltará, abençoará, amém, glória a Deus. Isso é bíblico, mas desperta, dá um upgrade aí, né? Na sua vida, faz alguma coisa relacionado a isso, sabe? Quantas pessoas estão precisando? E nós vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Quero que você aplaude ao Senhor bem forte, porque Ele merece, amém? Glória a Deus.